entrando, pode entrar. Oi, bom dia. De luta brasileira, né? E é formada por um conjunto de movimentos, né? Movimentos esses traumatizantes e desequilibrantes. Traumatizantes é quando tem um impacto, né? Dá um chute, pá, bateu, tem um impacto de um golpe, né? Esse é o traumatizante. Desequilibrante é quando tem uma queda, sua vai ser projetada ao chão. Pá, cai. Mas capoeira não é só isso. Capoeira não é só bater, capoeira não é só ter agressão. Na verdade, a gente ensina. Tem várias modalidades dentro da capoeira que podem ser ensinadas. Né? Por exemplo, hoje é uma modalidade cultural também. A parte da capoeira que envolve a cultura é a parte onde a gente fala muito das cantigas, as músicas de capoeira. Porque a capoeira é a única arte marcial que é praticada ao som de instrumentos musicais. Né? E também ela é detentora, né, do nosso querido berimbau. Cadê meu violão? Esse berimbau. O berimbau. O berimbau é o principal, hoje é o principal instrumento da capoeira. No princípio, quando a capoeira primitiva, na época da escravidão, no tempo do Brasil colônia, o instrumento que era utilizado para praticar a capoeira era o atabaque. Esse instrumento aqui, né? Conhecido também como tambor, né? Com o passar do tempo, apareceu o berimbau. Já na década de 30 por aí. Então o berimbau não é tão velho na capoeira não. Primeiro surgiu a capoeira junto com os tambores. Né? E os tambores é de origem lá da África. Usada em várias modalidades festivas e religiosas lá na cultura africana. E o berimbau, ele apareceu no Brasil nos portos, né? Ali onde os navios chegavam, né? Os navios negreiros chegavam e traziam também mercadorias de outros países. E o berimbau foi uma grande coincidência, né? Ele aparecer na capoeira dessa forma, porque o objetivo do berimbau na época não era um instrumento musical, não tinha nada a ver com capoeira na época. Mas era para chamar a clientela. Como era um lugar comercial, né, no porto ali, quando chegavam as mercadorias, chegava aquele pessoal ali, eram contratados para ficar tocando um berimbau ali, para chamar a atenção de quem passava para comprar aquela mercadoria. Comprar aquele negócio todo, né? Isso também faz parte da cultura e da nossa, do nosso folclore também, né? É história brasileira. Então, assim, com o passar do tempo, o pessoal viu a utilidade do berimbau, que ele podia variar outros toques, outros sons, entendeu? É um instrumento de uma corda só, né? Instrumento musical de uma corda só, mas ela acompanha vários ritmos.
Eu posso cantar uma música de capoeira com berimbau e também posso cantar qualquer música que tem por aí. Posso no berimbau e vai dar certo. Interessante. Então assim, um pouco da história da capoeira. Muitos dizem que a capoeira vem da África. Certo. Até que, de certa forma, de certo ponto, né? A capoeira, na verdade, ela foi originária no Brasil. Ou seja, a gente tem a capoeira hoje como patrimônio imaterial, né, da humanidade. E ela nasceu aqui no Brasil mesmo. Por que não nasceu na África? Porque na África não tinha necessidade de uma luta para se defender. E a capoeira ela veio com esse sentido de ânsia de liberdade. Porque os negros que eram trazidos lá da África, quando chegavam no Brasil, eles seriam escravos. Iam fazer trabalhos forçados. 12 horas por dia. Ou seja, de madrugada até escurecer, era o tempo que o negro trabalhava. E o negro ele ficava preso em um lugar chamado senzala. O que era senzala? Era um galpão assim como esse, só que todo de madeira de lei, aquela madeira bem forte. Você não podia quebrar ela com facilidade. Alguns ficavam presos e outros trancados lá nesse galpão para passar a noite. Nesse intervalo eles tinham um pouco de lazer. Nesse lazer eles lembravam das danças que eles faziam, que os pais deles faziam lá na África. Então essas danças, conhecidas também como uma das danças que era conhecida, era a dança da zebra. Ela é um tipo de capoeira primitiva. Ou seja, é uma coisa que surgiu lá na África, que era uma festividade lá da tribo. Só que quando trouxeram para o Brasil, eles aprimoraram essa dança da zebra e colocaram movimentos, golpes, né? Disfarçadamente. Por quê? Porque como eles estavam numa prisão, que a senzala era uma prisão, eles não podiam treinar nenhum tipo de arte marcial, nenhum tipo de luta. Então eles tiveram a necessidade de desenvolver uma luta por trás de uma dança. Por isso que tem pessoas que dizem que capoeira é dança. Na verdade, capoeira é os dois. Porque por trás da dança existe uma luta. Né? A dança foi um disfarce para o surgimento de uma luta. Então, observando animais, porque eles trabalhavam na natureza. Trabalhavam no canavial, eles trabalhavam no cafezal, né? Que a mão de obra escrava era a responsável, a maior responsável da economia no Brasil na época, no Brasil colônia. Né? Na verdade, para você ter uma ideia, 40% dos escravos trazidos das Américas, desde a América do Norte até a América do Sul, 40% ficaram no Brasil. Ou seja, o maior detentor de escravos foi aqui no Brasil. Né? Então, o negro, ele estava trabalhando, aí tinha um camaleão brigando com outro camaleão, se defendendo de um animal ali, de um predador. E o camaleão ele usava a cauda para chutar, para se defender. Se prestar atenção, até um vídeo no YouTube, se você prestar atenção, você vai usar a cauda, ele vai morder. Né? Então surgiu os movimentos giratórios. O pé. Surgiu a melua. Né? Surgiu a armada. Aí ele dizia, mas esse movimento dá para disfarçar. É algo diferente. Né? Também, observando o boi. Como é que o boi briga? Cabeça, né? O carneiro também. Aí ele, ó. Cabeçada. E cabeçada. Então, qualquer forma necessária que o negro observava na natureza, de noite eles praticavam, eles iam juntando pouquinho por pouquinho, e iam treinando uma técnica de defesa própria. Isso aqui não foi espelhada, não existia televisão, não existia nada, eles eram privados na região, né? No interior. Então, a capoeira é naturalizada brasileira. Não é. Quer dizer que ela imita os movimentos dos animais, a capoeira? No princípio foi isso. Com o passar do tempo, na década de 30,
com o mestre Guimba, ele criou outro estilo de capoeira, porque o primeiro estilo, que era a dança da zebra, porque uma zebra fica um animal quadrúpede, né? Para usar 4 apoios. Né? Então, o negro no princípio ele usar que um animal 4 apoios. Ou seja, movimento de chão. Se movimentar que nem né? Esses efeitos ele não tinha, não. Repete de novo aí. Gostei disso aqui, né? Olha, presta atenção. Eu quero fazer isso. Olha, você pode prestar atenção que foram utilizados os pés e as mãos. Estou jogando aqui, ó. Estou com os 4 apoios no chão. Ó, fiz um movimento de chão. Pá. Qual é o animal que dá coisa? Cavalo, burro, tudo. Né? Boi. Então, isso aqui foi juntando pouquinho por pouquinho. Foi criando uma técnica de defesa no chão. Por que no chão? Porque os animais, a maioria, são quadrúpedes. Né? Então surgiu o estilo Angola, que é a capoeira primitiva, é a capoeira que foi se originando aos poucos ali na escravidão. É a mais próxima, capoeira Angola, o estilo Angola, é o estilo de jogo mais próximo criado pela escravidão na época. Aí com o passar do tempo,